Aleluia, é forte a presença do Senhor. É verdade. Ali os testemunhos, testificam que Deus é poderoso. Glória a Deus. Antes de tomar o assento, os irmãos abram a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1 e 2, e também no 4, versículo 6. Livro de Deuteronômio é um dos livros do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, onde Deus deu para Moisés. Glórias a Deus. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1 e 2. Glórias a Deus. Aleluia. Cremos que os irmãos gostam da palavra. Hoje é culto da sã doutrina. Louvado seja Deus. Aleluia, onde se medita um pouco mais profundo na palavra de Deus. E a Bíblia nos diz que quando fores repreendido, não desmaieis. Aleluia. Glórias a Deus. Então, se você levar alguma repreensão hoje, não desmaie. Glória a Deus. Porque é culto da sã doutrina. Glória a Deus. Se porventura desmaiar, tem uma ambulância espiritual aí. É onde o Espírito Santo está pronto para te socorrer. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 ao 2. Diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para vos ensinar, para que o fizesseis na terra a que passais a possuir, para que temais ao Senhor, para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os teus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Glórias a Deus. Capítulo 4, versículo 10 do mesmo livro, capítulo 4, versículo 10, nos diz assim: no dia em que estivesse perante o Senhor teu Deus em Horebe, o Senhor me disse: ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-la-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem. Aleluia. E as ensinarão a seus filhos. Glórias a Deus. Aleluia. Podem tomar o vosso assento. Antes de falar da palavra que Deus tem nos dado, queremos aqui agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos. Aleluia, nossos irmãos que estão visitando, e também pela vida do nosso irmão Regimar, que fez esta primeira parte do culto. Aleluia, nosso irmão Regimar é o primeiro culto que ele dirige, e eu creio que, assim como o irmão Regimar, muitas outras pessoas cheias da vontade de Deus para fazer a obra virão a este lugar. E aquilo que aconteceu hoje com o nosso irmão Regimar faz parte da obra de Deus. A Bíblia diz: ide e fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como nós cremos em uma grande obra na vida do nosso irmão e de outros irmãos que estão cheios da vontade de Deus para fazer a obra de Deus. Aleluia! Como nós poderemos despertar esta obra se nós não dermos oportunidade, se nós centralizarmos tudo em nós não faremos discípulo. Então hoje o nosso irmão dirigiu a primeira vez, mas eu creio que, assim como ele, outros também terão a oportunidade de estar fazendo a obra juntamente com nós, e assim a obra vai crescendo, porque em muitas situações se faltam obreiros na obra de Deus, por não discipular, onde não há discípulos, não vai haver obreiros para dar continuidade à obra de Deus. Porque o obreiro, ele não é eterno aqui na terra.
daqui a pouco nós podemos partir para a eternidade, ou até mesmo ser levado para um outro canto da obra de Deus. E alguém tem que estar atendendo a obra de Deus. Glórias a Deus. Então, que Deus abençoe a vida do nosso irmão Regimar. Temos aí outros irmãos que estão vindo e cremos que serão grandes obreiros na presença de Deus. Amém? Glórias a Deus. A palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite é uma palavra chamada temor. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a palavra temor. A palavra temor é algo muito importante para nós preservarmos aquilo que Deus tem na nossa vida. Aleluia, até o dia do arrebatamento. Se nós não sabemos o que é temer a Deus, nós não poderemos preservar o que Deus tem nos alcançado. Glórias a Deus, aleluia. A palavra temor, ela difere da palavra medo. Se vocês verem, a Bíblia vai falar que há na palavra de Deus 366 vezes não temas. Mas algumas destas palavras se referem a temer a Deus e outras se referem ao medo. Há uma diferença da palavra temer como medo e a palavra temer a Deus. A palavra temer, ali como medo, é uma palavra que não deve ser incentivado para os filhos de Deus. E ela tem que ser superado, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de ousadia ali e no poder do Espírito Santo. Aleluia! Então a palavra medo não se aplica para quem aceitou a Cristo e teve um relacionamento com Ele. Aleluia! Mas para aqueles que estão no pecado e não abandonam o pecado, esses devem ter medo mesmo, porque um dia eles serão destruídos juntamente com o seu pecado. Mas é diferente a palavra medo da palavra temer. E a palavra desta noite é acerca de nós temermos a nosso Deus. A palavra temer é uma palavra que nos leva a ter respeito por Deus. Louvado seja o nosso Senhor. É uma palavra que nos leva a reverenciar a autoridade de Deus. E isso nós não podemos perder como cristão. Aleluia, nós temos que se relacionar com Deus, não por medo, mas com respeito e reverência da sua identidade. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós entendemos que nós temos que temer a Deus, nós, aleluia, entendemos que Deus é uma pessoa que tem todo o poder e a autoridade de dar a vida e de tirar a vida. Mas, aleluia, mesmo assim, Ele tem um grande amor pela nossa vida. Aleluia! E nós temos que respeitar a presença de Deus. Louvado seja o Senhor. E está nas nossas mãos uma grande, aleluia, responsabilidade de nós ensinarmos para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. A palavra, quando Deus deu para Moisés, para os homens que estavam à frente da batalha, o Senhor sempre quis se relacionar com o povo através da sua palavra. A palavra faz parte da aliança de Deus com o ser humano. E Ele disse para Moisés: olha, esta palavra é para que vocês temam ao seu Deus e ensinam para os vossos filhos e para os filhos dos vossos filhos, para que os vossos dias sejam prolongados sobre a terra. A palavra temor é a maneira que nós temos que se relacionar com esse Deus. Porque, aleluia, hoje nos nossos dias nós vimos muita igreja se relacionando apenas com a manifestação de Deus. Aleluia, muitas igrejas estão se relacionando apenas pelos dons do Espírito Santo. Aleluia. E essas pessoas, elas não têm respeito pela pessoa de Deus. Elas não têm consideração pelo poderio de Deus. Porque se eu me relacionar com o dom de Deus, eu vou vir para a igreja, o profeta vai ser usado por Deus, vai me entregar uma revelação,
e eu vou até me quebrantar naquele momento, porque eu estou me relacionando com um dom de Deus, ali com uma revelação de Deus. Mas se eu não tiver temor de Deus, não conhecer verdadeiramente quem é Deus, aleluia, o Deus do profeta que está usando ele para revelar, aleluia, ir para a minha casa, eu não vou respeitar esse Deus lá fora. Eu não vou considerar a presença desse Deus que está comigo em todos os lugares, porque no momento que eu vou para a minha casa, o dom fica com o profeta, a revelação fica com o profeta, mas o Senhor quer que nós se relacionamos acima dos dons, aleluia, com aquele que é dono dos dons, aleluia, para que quando nós formos para a nossa casa e para o nosso lar, a presença de Deus está conosco, aleluia, e nós vamos temer a este Deus, vamos respeitar este Deus, vamos considerar este Deus, aleluia, em qualquer momento da nossa vida, aleluia, quando estivermos sozinhos lá na nossa casa, ninguém está nos vendo, quando estamos, quem sabe, até lá, no lugar mais íntimo de uma casa que é o banheiro, nós vamos saber que este Deus está presente na nossa vida. Aleluia! E esse temor e esse respeito a nossa geração tem que ter. Louvado seja o Senhor. Aleluia! Temor é algo importantíssimo. Aleluia! A pessoa considerada mais sábia na Bíblia Sagrada, aleluia, o rei Salomão. O rei Salomão, quando chegou na presença de Deus, o Senhor deu uma carta de crédito para ele. Pede o que tu queres, aleluia. E ele disse: olha, eu não te peço, aleluia, riqueza, mas eu te peço sabedoria, para que eu possa saber entrar e sair do meio do teu povo com entendimento. E por pedir sabedoria, o Senhor lhe acrescentou riqueza. Mas infelizmente, aleluia, aquele que recebeu uma grande sabedoria, e ele mesmo foi usado para registrar lá em Provérbios 1:7, que o princípio da sabedoria é o temor de Deus, e é justamente isso que lhe faltou na sua velhice. Para que não falte esse temor para os nossos filhos, para que não falte esse temor para a nossa geração, nós temos que passar isto para eles. Louvado seja o Senhor. Salomão foi, aleluia, admirado pela sua sabedoria. A rainha de Sabá veio de longe para admirarem os seus conselhos. Mas infelizmente, meus irmãos, a Bíblia Sagrada diz que na velhice Salomão deixou as mulheres corromper o seu coração, levou ele a adorar outros deuses, aleluia, e por causa desta adoração a outros deuses, ele fez aliança com povos estranhos, e isso lhe deu um rendimento de muitas mulheres, muitas princesas, mas isso não foi agradável aos olhos de Deus, porque lhe faltou o princípio da sabedoria, lhe faltou o temor a Deus, lhe faltou o respeito a Deus. Ali levou o coração a adorar aos outros deuses, deixou as suas concubinas, aquelas que não eram suas mulheres legítimas, a corromper o seu coração para outros deuses. Aleluia. Por isso a importância do temor a Deus na nossa vida, ali respeitar a presença desse ser poderoso. Ali quando nós falamos que Deus está aqui, nós não estamos brincando, aleluia, é porque a presença desse Deus está aqui. Ali o Senhor está aqui na igreja do Names, e para que Ele permaneça nesta igreja, os nossos filhos têm que aprender a temer a Deus, eles têm que respeitar a presença de Deus, porque eles serão os obreiros daqui para frente, aleluia, para que o coração deles não se corrompa, e eles venham adorar um Deus estranho, aleluia, eles têm que temer ao Senhor, aleluia. Então temer a Deus é algo importante, saber que nós estamos num culto. As paredes são simples, os bancos são simples, mas há uma presença que tem que ser reverenciada, há uma presença que tem que ser respeitada ali dentro do canto, para que Deus possa permanecer operando, para que os milagres possam continuar operando. Esta presença tem que ser respeitada em nosso
aleluia. E esta é uma presença divina. Imagina só, meus irmãos, se Deus estivesse aqui em pessoa, qual seria o nosso comportamento? Irmão Vladimir, se Deus entrasse ali naquela porta, qual seria o nosso procedimento? Ali eu creio que muitos se atirariam no chão, o seu rosto no pó, aleluia, pediam misericórdia para Deus por causa da santidade de Deus. Ali louvado seja o Senhor, aleluia, porque a vida é assim mesmo. A gente dá muito valor para aquilo que a gente vê com os olhos físicos, mas para aqueles que creem no Senhor, a presença de Deus é verdadeira e está neste lugar, aleluia. Glórias a Deus. Esta consciência nós temos que ter. Aleluia. Que Deus, Ele é Espírito, Ele está presente na nossa vida. Ele está presente no culto, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E esse temor, esse respeito, essa reverência ao nosso Deus, aleluia, ela é demonstrada não por medo. Nós não podemos ter medo de Deus. O nosso relacionamento não pode ser por medo, porque nós já abandonamos o pecado. Aquilo que poderia nos condenar já foi abolido. Agora nós criamos um relacionamento com esse Deus através da sua palavra. E essa demonstração de temor, ela vem justamente pela nossa fé. Louvado mesmo não vendo, nós cremos que Ele está aqui presente. Aleluia, a fé nos leva a obedecer. A fé e a obediência são duas coisas que andam de mão dada. Se eu disser que tenho fé que Deus está aqui e não reverencio a sua presença, não obedeço a sua palavra, louvado seja o Senhor, a minha fé não é verdadeira. Porque a fé e a obediência andam de mão dada. Quando Deus falou com Abraão, ele teve fé e obedeceu, e isso foi imputado como justiça, foi acreditado na conta de Abraão. Louvado seja o Senhor, porque ele teve fé e obedeceu. E como nós demonstramos este temor a Deus? Através da nossa fé. Ali, através da obediência. Obediência ao que? A sua palavra, aos seus estatutos, aos seus mandamentos, como o Senhor ordenou aqui na sua palavra. E quando nós obedecemos a este Deus por fé e obediência, leva a uma vida de santificação. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E esta vida de santificação é um relacionamento que nós temos com esse Deus. Aleluia, onde é demonstrado o amor de Deus sobre a nossa vida. Se vocês olharem em 1 João capítulo 4, versículo 18, aleluia, vamos ler lá para ver o que está escrito, para ver como os filhos de Deus não podem relacionar-se com Deus com medo. Aliás, eu tenho medo de ir para o inferno, eu tenho medo de ser condenado. Não, o Senhor quer que nós se relacionamos com Ele com respeito e reverência, mas com liberdade. Ali uma pessoa que nos ama, uma pessoa que nós também o amamos. Ali quando você se relaciona com quem você ama, você é uma pessoa que tem liberdade com essa pessoa. Louvado seja o Senhor. Ali em 1 João capítulo 4, versículo 18, ali diz assim: o amor não há medo. Ou alguém tem outra tradução aí? Que a minha fala caridade e temor. Tem alguma tradução que fala de amor e medo? Glórias a Deus. Diz assim: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que tem medo não é perfeito em amor. Glórias a Deus. Eu tentei traduzir aqui pelas minhas palavras, mas é isso mesmo: aquele que tem o amor de Deus lança fora todo medo. Ou seja, o nosso relacionamento com Deus não pode ser por medo, mas tem que ser por temor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Temor e tremor diante da presença desse Deus. Mas não ter medo de Deus, ter a liberdade. Louvado saber que o Senhor está presente
na nossa vida é para nos ajudar, é para nos fortalecer. Louvado é a presença de Deus, lança fora todo medo. Aleluia. Quando as coisas estão sendo feitas com medo, é porque falta um verdadeiro relacionamento. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Porque o verdadeiro amor de Deus lança fora todo o nosso medo. Glórias a Deus. Então nós não podemos ter medo de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Glórias a Deus. É claro que a gente enfrenta coisas terríveis. O crente enfrenta coisas terríveis que os olhos não vê. Aleluia. Mas por que será que o crente enfrenta isso sem medo? Porque da onde vem esta coragem? Da onde vem esta ousadia de enfrentar os demônios, as potestades? Aleluia, louvado seja o Senhor, não ter medo de macumba, de feitiçaria. Da onde vem esta ousadia? É justamente esse relacionamento com Deus. Aleluia, através do respeito pela pessoa de Deus, a consideração com Deus, nos leva a ter um relacionamento de amor com esse Deus. Aleluia, e é lançado fora todo medo. Aleluia, você não pode ter medo daquilo que te afronta. Não temas o que o homem possa te fazer, mas creia que Deus está contigo e Ele é maior do que o mundo que vem contra você. Aleluia. E esta ousadia tem que estar no crente. O crente não pode ter medo de fazer a obra. Eu não vou orar porque os demônios vão se lançar contra mim. Há uma situação que em um lugar que fizeram uma campanha de oração e convidaram umas pessoas para orar e disseram: não, eu não vou orar, porque se eu orar eu vou mexer com os demônios, vão se lançar contra mim, então é melhor deixar assim. Glórias a Deus. Isso é medo, irmão. E a Bíblia não quer que nós servimos a Deus com medo. Aí o Senhor quer que nós temos ousadia, confiança. Louvado seja o Senhor. Não é ali deixando de resistir ao diabo que ele vai deixar de investir contra você. O investimento vai ser o mesmo, mas a ousadia vai ser maior quando você resistir ele, temendo a Deus, se sujeitando debaixo da potente mão de Deus. Aleluia. Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos debaixo da potente mão de Deus, resistir ao diabo e ele vai fugir de vós. Louvado seja o Senhor. Isso é certeza da presença desse Deus. Louvado seja o Senhor. Nós não podemos ter essa ousadia somente do lado do homem de Deus, do lado de uma mulher de Deus. Aleluia. Não podemos ter essa ousadia só na presença do obreiro e do profeta, mas esta ousadia tem que estar contigo, lá no teu lar, na tua família, lá no teu colégio. Aleluia. Para que você possa ter ousadia em Deus de vencer toda a potestade que vem contra você. Aleluia. E é esse temor, meus irmãos, que vai fortalecer a igreja até o final. Mas se a nossa juventude, nossos filhos perderem esse temor, a igreja futura está perdida. Porque daí vão se dar as mãos com o mundo, vão, aleluia, se entregar aos deuses estranhos e não vão lutar contra eles. Mas enquanto houver pessoas que temem a Deus e entendem o propósito que Deus tem, nós teremos uma igreja vitoriosa, uma igreja que vai avançar no mundo espiritual. Em cada passo que a igreja dá, o inferno vai recuando, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra uma igreja que tem um Deus poderoso e está com ele nas batalhas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Dias prolongados. Aleluia. Sabe, meus irmãos, que Deus tem um propósito para cada um de nós. Há propósito para nascer e há propósito para morrer. Louvado seja o Senhor. Quem sabe Deus decidiu que eu vou viver até 90 anos. Vamos supor assim. Aleluia. O que vai me levar a viver os 90 anos? É o temor a Deus. Se eu temer a Deus, os meus dias serão prolongados sobre a terra.
É o que a Bíblia fala em Deuteronômio capítulo 6, versículo 2. Ensina aos vossos filhos, aos filhos dos vossos filhos, e os vossos dias serão prolongados. O que é esses dias prolongados? É viver na totalidade que Deus tem para ti aqui nessa terra. Louvado quando você tem a Deus, meu irmão. Você não vai antes e nem depois. Você vai no tempo de Deus, aleluia. E todo o propósito que Deus tem na tua vida vai se cumprir, louvado, porque teus dias serão prolongados sobre a face da terra. Aleluia. Então o temor a Deus nos leva a ter o propósito na totalidade. Por isso que a gente não pode se preocupar, será que eu vou morrer antes ou depois de tal coisa? Não, meus irmãos, se preocupe em temer a Deus. Se você temer a Deus, os teus dias estão na presença dEle. Os teus dias estão garantidos por Ele, aleluia. Pode vir a variante, pode vir o que vier, aleluia. Mas se você teme a Deus, você vai partir no tempo que Deus determinou para ti aqui na terra. Porque tu respeita esse Deus, tu considera este Deus e Ele vai ser contigo na tua caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas a falta dele, glórias a Deus, a falta desse temor, ele reduz os dias de vida do ser humano. Por que muitos estão indo antes do tempo? Por que muitos não estão vivendo o projeto de Deus na totalidade? Deus tinha promessa, mas já foram. Deus tinha planos, mas já foram, já partiram. Porque perderam o temor de Deus. Deixaram de respeitar a presença de Deus. Ali trouxeram inovações, trouxeram modismo, trouxeram mundanismo, aleluia. Desviaram o coração das pessoas para outros tipos de deuses. E Deus tem permitido eles ir antes do tempo, porque isso está na palavra. Ali em Provérbios capítulo 10, versículo 27. Olha o que diz em Provérbios 10 e 27. Aleluia, Jesus. O temor do Senhor aumenta os dias, foi o que eu falei. Mas os anos dos ímpios serão abreviados. Glórias a Deus. Veja bem, não era para os ímpios morrer logo, não era para eles partir logo, não era para ser abreviado. Mas como eles não temeram a Deus, eles não tiveram seus dias prolongados sobre a terra, não viveram a totalidade que Deus tinha determinado para eles. Louvado seja o Senhor, porque a falta de temor, aleluia, faz com que a nossa vida venha encurtar. Glórias a Deus. Se nós olharmos ali em 1 Pedro capítulo 3, versículo 10, ali a Pedro nos ensina a viver esses dias prolongados com qualidade. Porque não adianta viver também na vida aqui, aleluia, sendo torturado nesse corpo. Glórias a Deus. Vamos ler lá comigo, os irmãos que puderem. Um abre em 1 Pedro 13:10, o outro em Mateus, glórias a Deus, capítulo 15, versículo 11. 1 Pedro 13:10. Glórias a Deus, é a palavra de Deus que nos alimenta. Aleluia. 1 Pedro capítulo 13, versículo 10. Mateus 15, 11. Pode ler. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, que os seus lábios não falem engano. Glórias a Deus. Veja bem, quem quer amar a vida, louvado seja o Senhor. Se tu não amar a tua vida, tu vai viver murmurando, tu vai viver se queixando. Porque quem é que vai viver bem numa coisa que não ama? Vai viver forçado. Mas se você quiser viver bem, vida desgraçada, por que eu sou assim? Não é porque eu sou assado. Mas se você quer ter dias prolongados na terra, viver o propósito de Deus na totalidade, mas viver com qualidade, refreia a tua língua do mal. Louvado seja o Senhor. E o que mais? Refreia a língua do mal, aleluia, e não fala enganosamente. Glórias a Deus. Então a qualidade, irmãos, da nossa vida, ela está em temer a Deus. Porque se eu temo a Deus,
eu não vou viver murmurando. Se eu temo a Deus, eu não vou viver falando enganosamente. Não vou viver difamando meu irmão, sabendo que difamar o irmão, aleluia, é abominação diante de Deus. E aquele povo que morreu lá no deserto, morreu justamente por se queixar, por murmurar, louvado seja o Senhor de Deus, porque deixaram de temer a Deus. Eu não quero viver meus dias assim. Eu não quero viver meus dias sem qualidade. Se é para mim viver o que Deus tem na minha vida aqui, eu quero viver amando a minha vida. Eu quero viver a minha vida com qualidade. É ter prazer de vir aqui no culto, é ver a tua cara, o rosto do meu irmão, louvado, dar um abraço, louvado seja o Senhor. Aleluia, ter prazer de lutar com a igreja, para que o culto seja uma bênção, para que a alma venha ser ganha. É sofrido, mas nós temos a recompensa espiritual da parte de Deus. Aleluia. Dias prolongados, mas com qualidade, né? Não adianta viver 70, 80 e fadiga e cansaço. Mas se viver, aleluia, tudo que Deus tem, irmãos, viva com qualidade. Louvado seja o Senhor. Mateus capítulo 15, versículo 11. Glórias a Deus, pode ler. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Versículo 17 ao 20. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Glórias a Deus, aleluia. Louvada a contaminação, ela não vem daquilo que tu ingere muitas vezes. Aleluia. Comer com as mãos sem lavar, como era a tradição ali, os fariseus, os outros se escandalizaram, não era o que contaminava. O que contamina o homem é aquilo que sai. Louvado seja o Senhor. Ou seja, meus irmãos, por que muitos estão vivendo sem qualidade? Porque não cuidam do que falam, porque não cuidam do que sai da sua boca. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Não é aquele prato molhado que a tua esposa esqueceu de secar que vai contaminar o que tu vai comer, mas é aquilo que você vai falar por causa do prato molhado, entendeu? Então tem muitas coisas, aleluia, que a gente acaba se contaminando porque não cuida o que fala, aleluia. Louvado seja o Senhor. Tem coisas na nossa vida que podem ser relevantes, mas nós temos que cuidar o que sai da nossa boca. Muitas vezes nós amaldiçoamos o nosso casamento, amaldiçoamos o nosso filho, por alguns cuidados físicos, por algum excesso de limpeza lá dentro de casa, não sabendo que isso não contamina, não mata, mas o que contamina e mata é o que sai da boca do homem. Aleluia. É isso que nós temos que cuidar. Louvado seja o Senhor. Para nós vivermos com qualidade o que Deus tem para a nossa vida, temos que cuidar do que sai da nossa boca. Tiago já dizia que a língua é como um membro pequeno que está entre os outros membros, mas pode inflamar todo o curso da nossa vida e o corpo e ser lançado no inferno. Ninguém pode refrear a sua língua. Os cavalos se colocam freio, mas o homem não pode refrear a sua língua, porque ela está cheia de pessoas mortais. Ali com ela se adora a Deus e se amaldiçoa os homens. Mas não é lícito que se faça assim, aleluia, porque quando nós não podemos dominar a nossa língua,
Nós pedimos para aquele que criou ela, Senhor, domina minha língua, coloca uma vigília, coloca uma guarda na minha boca, para que eu não venha amaldiçoar o meu casamento, para que eu não venha amaldiçoar os meus filhos, para que eu não venha espraguejar, aleluia, e o meu corpo ser contaminado e lançado no inferno. Meu Deus do céu! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que ter esse temor. Louvado seja o Senhor, sabendo que é aquilo que sai que vai contaminar. Louvado, as palavras têm um peso. Nós fizemos uma live ali com o presbítero Rogério sobre isso. Louvado seja o Senhor, sobre o poder das palavras. Mas não há tempo para entrar nesse assunto. Louvado seja o Senhor. Mas a falta de temor reduz a nossa vida. E muitas vezes quando vivemos, ainda vivemos sem qualidade, sofrendo, sendo torturado por causa da nossa própria boca. Louvado seja o Senhor. Veja, por exemplo, o rei Ezequias. O rei Ezequias estava com uma pendência com Deus. E Deus mandou o profeta ter com ele: olha, coloca a tua casa em ordem porque tu vai morrer. Era uma pendência que ele tinha. Louvado seja o Senhor. Ele não poderia mais viver daquela maneira. Mas diante de um concerto com Deus, ali diante do temor com Deus, Deus prolongou 15 anos sobre a vida dele. Não sei se isso foi bom ou mal, porque saber que daqui 15 anos eu vou morrer é uma tortura também, né? Se eu soubesse que daqui 15 anos eu ia morrer, eu nem ia mais olhar o calendário. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Mas certo é que Deus acrescentou 15 anos para o rei Ezequias, por causa do temor do seu coração. Aleluia, louvado seja o Senhor. Mas, aleluia, a falta, aleluia, do temor ainda acompanhou a vida desse homem. Mesmo Deus tendo misericórdia, aumentando os seus dias de vida, diz a Bíblia que ele se ensoberbeceu, e a soberba fez com que ele teve uma queda grande na presença de Deus. Ou seja, não viveu com qualidade que Deus tinha. Deus até acrescentou, mas ele não vigiou e acabou vivendo de má qualidade que Deus tinha. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Então nós temos que cuidar das nossas pendências com Deus. Se nós tivermos alguma pendência, temos que nos consertar. Temos que temer, além de saber que Deus quer que nós se arrependemos, nós se convertemos, aleluia, dos nossos pecados. Aleluia, hoje é dia da Santa Ceia, e o que a Bíblia fala? Examinai o homem a si mesmo e depois participar do corpo e do sangue, porque aquele que participar indignamente participará para a sua própria condenação. A falta de temor pode te levar a partir antes do tempo que Deus tem para você. Então hoje é um dia muito sério. Louvado seja o Senhor. Deus está presente neste lugar. Aleluia. E nós temos que ensinar, irmão, aos nossos filhos. É a nossa responsabilidade ensinar aos nossos filhos a temer a Deus. Aleluia. Tem uma expressão que as pessoas usem que me dá um grande temor. Esse dia eu fui com o presbítero irmão Gesto pregar numa igreja. E quando eu entrei na igreja, o porteiro me deu a paz e disse: olha, irmão, sinta-se como se fosse na tua casa. Aquilo ali me deu um temor, irmão, porque lá na minha casa tem coisas que eu faço que é relevante, mas que aqui não se pode fazer. Então esse entendimento muitas vezes é errado. Ali, por falta de entendimento, nós achamos que a casa de Deus é a nossa casa, que na casa de Deus nós podemos fazer o que nós fizemos lá em casa. Por exemplo, lá em casa eu sento no sofá e tomo chimarrão. Mas se eu sentar aqui no altar com uma cuia e uma térmica, não vai ser nada relevante. Lá em casa eu posso conversar contigo muitas vezes mexendo na internet. Mas se eu fizer isso na casa de Deus é irrelevante. Pode ser que lá em casa não é pecado, não é feio, mas se eu fizer isso na casa de Deus é um desrespeito. Louvado, então a casa de Deus é a casa de Deus. Temos que viver o nosso tempo com qualidade e saber que a casa de Deus é a casa do Senhor. A nossa casa é a nossa casa, mas a casa de Deus tem que ter respeito, tem que ter reverência, para que a presença do Senhor continue sendo manifestado.
Louvado seja o Senhor. E esta responsabilidade é nossa. Aleluia. O Senhor deu a palavra para os adultos, para que os adultos ensinem as crianças. Ali ainda há poucos dias, o presbítero irmão Gerson postou ali uma imagem na sua rede social de uma criança sentada num trono, ali com um cajado, e os seus pais prostrados na frente, e um conversando com o outro, dizendo: não podemos fazer nada que venha magoar o nosso rei, porque senão ele pode ficar enfurecido. Aquilo ali é uma figura da atualidade de hoje. Os pais estão se prostrando para os filhos, em vez de ensinar os filhos a temer a Deus, aleluia, tem medo de corrigir os filhos para fazer eles entender que eles têm que temer a Deus. Estão se sujeitando ao filho. Parece que o filho é o seu rei. Aleluia, o filho é seu pai. Louvado, não é ele que é pai do seu filho, mas é o filho que é seu pai. Aleluia, isso faz parte de temer a Deus. Ensinar aos nossos filhos a temer a Deus. Ensinar os nossos jovens a temer a Deus, a cultuar a Deus com espiritualidade, saber que eles têm que investir, aleluia, para que o culto seja agradável ao Senhor, para que o culto seja aceito por Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Eclesiastes 5, versículo 1 e 4 diz: aleluia, quando entrares na casa do Senhor, guarda o teu pé. Aleluia, porque o Senhor não se agrada de pessoas que votam e não cumpram. Aleluia, louvado seja o Senhor, sabendo que quando nós entramos na casa de Deus, nós temos que guardar o nosso pé, temos que ter temor. Aleluia! E na presença de Deus. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que ensinar aos nossos filhos. Nós já estamos sendo ensinados. Nós somos adultos, nós sabemos comer. Nós vamos para a Bíblia e sabemos o que nós temos que comer. Mas os nossos filhos Deus entregou para nós. E nós temos que ensinar aos nossos filhos, para que eles não venham esquecer do seu Criador no dia da sua mocidade. Conforme fala em Eclesiastes capítulo 12: não esqueça do teu Deus no dia da tua mocidade, para que não venha dias que você vai dizer: não tem mais nele contentamento, ou seja, não tem qualidade. Ali não tem prazer em viver, porque esqueceram de Deus na sua mocidade, não temeram a Deus. Louvado seja o Senhor. E nós temos que ensinar aos nossos filhos, porque para que quando eles chegarem na velhice, ali eles possam dar fruto. Ali quem é que vai preservar ali a presença de Deus nas igrejas? É os nossos filhos. Louvado seja o Senhor. E olha o que fala Salmo 92, capítulo 14 e versículo 15, para nós encerrar. Glórias a Deus. Culto de ensinamento da sã doutrina é para se ensinar a palavra. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo de número 92, versículo 14 ao versículo 15. Depois o presbítero irmão Gerson vai estar celebrando a Santa Ceia, vai estar fazendo o final do culto, juntamente com os obreiros, e cremos que Deus vai estar nos abençoando. Salmo 92, ali o número 14 diz assim: na velhice ainda darão fruto, serão vigosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Glórias a Deus. Quem é que não vai se alegrar de ver o filho na sua velhice dando fruto? Porque algo foi plantado lá atrás. Louvado seja o Senhor. Quando nós vemos nossos filhos aqui dirigindo o culto, pregando, dando fruto, isso vai ser honroso. Você vai dizer: valeu a pena. Está pregando, está fazendo a obra, está frutificando na presença do Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Vamos colocar em pé, vamos estar orando. Louvado seja o Senhor. E vamos estar colocando a nossa família na presença de Deus. Mas lembra, não é só colocar, tem que fazer a sua parte, ensinar a palavra. Glórias a Deus. E esta responsabilidade é nossa dos adultos. Louvado é ensinar a nossa casa. Mas venha faltar o temor no nosso coração. Oh Pai querido, Deus da glória,
Que não venha faltar, Senhor, esse temor no coração da tua igreja, mas que nós possamos temer e tremer diante da tua presença, com a liberdade do Espírito Santo. Ali aquele que não leva a ter um relacionamento, ali é saudável com a tua presença, e saber que o Senhor nos amou de tal forma que entregou o seu próprio Filho para nos salvar, lá na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser mais que vencedor no teu nome. Glórias a Deus, aleluia. Presbítero Nogesta.